Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 37 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto. Litoral de São Paulo, de Santos para todo o planeta, pela rádio starnewsantos.com. Obrigado pelo carinho, pela audiência nas 24 horas. Até porque o nosso slogan é a rádio que faz parte do seu dia. Com muita música, informação, boletins informativos de vários temas e vários setores da sua vida, da economia, do esporte, do entretenimento, do bem-estar, do empreendedorismo para você, só aqui na Rádio Star News Santos. E eu quero agradecer demais, né, os nossos especiais nos finais de semana, com grande público e a programação só crescente, né? E eu quero agradecer demais também na abertura. Ontem, o Ponto a Ponto deu espaço para o Sport News, né? Trouxemos o segundo candidato às eleições do Santos. Desta feita, Vladimir Matos foi o entrevistado, foi o candidato a falar. O primeiro havia sido Rodrigo Marino, e na sequência outros candidatos estão sendo convidados para participarem conosco aqui. Até o dia 9, esperamos ter entrevistados 5, né? 2 já foram. Nós temos ainda 3 candidatos para entrevistar aqui na nossa sequência de candidatos à presidência do Santos, que, olha, vão ter uma responsabilidade muito grande. Mas hoje, quinta-feira, em dia 23 de novembro de 2023, quem acordou de madrugada ouviu o dilúvio que caiu em todo o litoral, em toda a Baixada Santista. Um certo vento, não tão forte, não foi um ciclone, né? Mas a chuva foi pesada e deu para refrescar um pouco, principalmente a vegetação e molhar as nossas ruas, né? Até porque era esperado. Mas, se você gosta de um calor, de um sol, não fica assim tão feliz. Segundo o IMET, nós teremos aí de hoje, né, até sábado, fortes ventanias, que não vieram, né, no último feriado, mas chuvas, né, aqui para a cidade de Santos, para a Baixada, algo na casa dos 120 milímetros de chuvas. Né? Você vai falar, o que representa isso? Por metro quadrado é bastante água. Para que você tenha ideia, dá para molhar, dá para fazer muito estrago também, né? Hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, vamos ser solidários. Dia do Engenheiro Eletricista, que é tão importante para as nossas vidas, e Dia Mundial de Ação de Graças. Nós, no Brasil, não levamos isso em conta. Virgínia, bom dia. Bom dia. O americano adora o dia de ação de graças. Sim. Aqui a gente parece que vive só na graça, né? É. Não levamos tão em conta. Mas, bom dia, obrigado pela atenção. Vamos aí atentos ao programa desta quinta-feira, já apresentar os nossos convidados. Um dos nossos temas, eu disse aqui, vocês lembram, aqueles que nos acompanham, trabalho em feriados, o que o governo propõe e quem pode ser afetado. Ontem o ministro Luiz Marinho, disse que uma reunião muito rápida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demoveu o presidente e até o mês de março, essa, entre aspas, proibição que atrapalharia, sem sombra de dúvidas, o comércio, os grandes comércios do Brasil nos domingos e principalmente nos feriados, está suspensa. Bom dia, meu querido jornalista, já virei fã dele, viu? Marcos, na verdade já era, né? Mas quando a gente tem um contato maior, vira mais fã ainda. Marcos Santana, jornalista, corintiano, é isso? Corintiano. Sim. Todo mundo tem um pesar na sua vida, tem um senão. Santista de nascimento e corintiano de coração. Você podia ser corintiano de nascimento e santista de coração, né? Mas não tem problema, brincadeira. Tá. Tenho vários amigos corintianos. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Eduardo. A admiração é mútua. Bom dia, Virgínia, obrigado pelo convite. Bom dia ao nosso convidado, que daqui a pouco você vai apresentar. Isso. E eu quero, Eduardo, logo no início, já te parabenizar pela iniciativa de você convidar todos os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube, porque os destinos do Santos Futebol Clube, eles transcendem o dia a dia do clube e dos torcedores, né? Porque envolve também as pessoas que moram, trabalham e têm uma relação afetiva com a cidade. Então, é muito importante a gente saber qual vai ser o destino do Santos Futebol Clube, que mexe com muita gente, né? Com muita coisa. Então, eu acho importante você abrir essa oportunidade para cada candidato expor as suas ideias, as suas propostas, e o eleitor santista, que é apto a votar, ele faça a sua decisão. Mas você, com essa iniciativa, você consolida a sua postura de credibilidade
aqui na nossa região, que é muito importante para nós que prezamos por um regime democrático e com liberdade de expressão. Obrigado, Marco, pelas palavras. Esse é o pensamento, essa é a intenção, apesar de sermos tão jovens na rádio, né? 9 meses, né? A rádio está newsantos.com, que tem o seu aplicativo, que tem o seu site, que tem o seu Facebook, em breve super novidades aqui em termos de áudio e imagem também, mas é um papel que nós da imprensa temos. O Marco sabe, o Marco, com a sua experiência, ele tem quase o que de experiência no jornalismo que tem de idade. Sim. Não é isso, mano? É quase, né? Sim. É quase. Inclusive, deixa eu te parabenizar. Trabalho belíssimo que você fez os quase os últimos 30 anos aqui no Jornal da Orla, né? Na Baixada Santista, não apenas em Santos. Soubemos aí o jornal importante, o jornal referência da região também. A gente sempre tem que ter essa respeitabilidade. Eu quero te homenagear, lembrando Obrigado. que você foi um cara que passou por lá, colocou a sua mão, deu uma cara para o jornal, uma cara de responsabilidade, uma cara de seriedade, um jornal que não criou uma fama, né, na sua passagem, que foi muito longa, um jornal que permeava troca de favores, um jornal que permeava o seguinte, né, nem sempre tudo que é verdade a gente publica, não, você sempre foi pelo lado da informação e da notícia. Exatamente. Por isso eu te parabenizo e faço votos que o teu futuro com novos projetos seja tão grandioso e até mais do que foi. Eduardo, agradeço suas palavras. O Jornal da Hora acaba de completar 50 anos de circulação ininterrupta. Eu encerrei um ciclo em agosto lá, depois de quase 30 anos atuando, maior parte como editor. Logicamente, o resultado do trabalho do empresa jornalística não é um trabalho individual, mas também é um trabalho Exato. em equipe também. Né? E também eu agradeço meus colegas que me acompanharam ao longo dessas mais de 2 décadas. Agradeço também o Edson Carpentieri, diretor de redação, pela confiança que ele me ofereceu, o apoio, e também eu desejo boa sorte ao Paulo Roberto Schiff, que é o novo editor do Jornal da Hora. Ele assumiu agora o comando da redação do Jornal da Hora, e eu agora, como você sabe muito bem, eu estou em uma nova fase de projetos pessoais aí. Em breve teremos novidades aí, o canal Marco Zero no YouTube e o portal Marco Zero também na internet. Olha aí, então muita gente vai ficar por dentro de informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, com muita capacidade, né, do nosso Marcos Santana, jornalista, e vai ficar sabendo tudo por aqui. Aqui a gente também não tem revanchismo, que o Marcos precisar para divulgar. A gente até vai fazer o seguinte, Virgínia, vamos bolar um dia, quando o Marcos estiver no ar, já também o canal dele, um dia eu vou te convidar, só que você não vai vir aqui. Você vai entrar online, online para mostrar lá o teu espaço, ótimo, como você vai trabalhar também. Mas deixa eu apresentar ele, que também já está virando aqui, é um partícipe do programa, amigo da casa já, ele que é o Gustavo Cobra, corretor imobiliário e historiador. E daqui a pouco vou dar uma naba para ele já responder de cara aqui. Como será e qual será, Marco, a relação Brasil e Argentina? Pernambuco. Javier Milei. O que seria esse cidadão? Seria um revolucionário? Seria um louco? Daqui a pouco a gente vai tentar entender, o Marco vai ajudar aqui também. Há quem diga que ele deveria ligar para o presidente Lula. Eu até concordo com isso. Eu acho que a boa vizinhança, o respeito, né, educação, dizer que estava no calor da eleição e falou algumas coisas que não deveria. Mas Gustavo Cobra, que já é uma fera aí em relação à história, vai falar muito sobre a Argentina e também vai falar sobre o que aconteceria hoje, mas deixa para amanhã, né, melhor, né? Hoje nós teríamos uma trégua lá na faixa de Gaza. Sim. Aí o pessoal do Hamas ligou o pessoal de Israel e falou assim, cara, umas bombinhas a mais, umas a menos aqui na quinta-feira não vai matar quase ninguém, né? Vergonha, mas ficou para amanhã. Nós vamos falar também sobre isso. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, Virgínia, Edu, Marco, prazer aí aos ouvintes também. É isso aí, estamos aí para colaborar mais uma vez aí com os temas da cidade, do Brasil e do mundo. Só dar um pitaco. Como você classifica Javier Milei? Como um demagogo. Demagogo. Aí uma boa classificação. Marco Santana, antes de eu falar dos meus oferecimentos aqui, você classificaria Javier Milei como um personagem que acredita em si próprio, né? Um personagem de ficção que acredita ser real, né? Ele conversou folclórico. Ontem. Você viu que ele conversou ontem com o ministro de Relações Internacionais do Reino Unido. Ele falou sobre Rolling Stones, sobre Beatles, falou sobre Margaret Thatcher, mas em momento algum ele falou um negócio chamado Ilhas Maldivas, ou para os ingleses, Falklands. Não falou. Me parece que de louco ele não tem 100%. Mas eu acho que é bem por aí.
criou um personagem, vestiu a carapuça. A gente pode pegar, por exemplo, o Volodymyr Zelensky na Ucrânia, que também era um artista, criou lá um certo personagem, sentiu-se bem nele e está tocando a vida. Eu não sei se o Javier Milei, que não vive uma guerra, mas viverá uma guerra, né, o Marco, com a população argentina. Sim. Se ele não der aí, nos primeiros 24 meses, vamos classificar 2 anos, eu vou até estou sendo bonzinho com ele. Uma resposta muito rápida. O argentino tende a ser diferente do brasileiro. Né? Acho que nós vamos falar um pouco mais sobre a Argentina no programa, mas o que eu posso adiantar é que o principal adversário político do presidente eleito da Argentina vai ser a realidade, né? Exato. Que uma coisa é ele falar as alucinações dele, fazer aquela Vou acabar com encenação toda, não quero mapar com o Brasil. fazer vídeo destruindo o Banco Central, dizendo que não vai fazer mais negócio com a China nem com o Brasil, né? Motosserra, né? Motosserra, né? Mas outra coisa é a realidade, né? Quando os fatos se apresentarem a ele, ele vai ter que dar uma solução prática, né? E aí vai ser o grande desafio dele, né? Sabe aquela história, viu? Gustavo, Marco, Virgínia, os nossos ouvintes. Antônio Sanches, um abraço para você. Ele falou que no Guarujá não choveu, quase nada. Choveu o mundo. Diz que choveu demais, muita chuva, mas agora está fresquinho ali em Pitangueiras e ele adora este tempo. Eu fico imaginando o Marco e Gustavo, o Javier Milei sentando à mesa da Casa Rosada, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu sou o presidente. E agora? Que agora? Que passa? Que passa? Não passa nada? Que faço? Aí vem aquele monte de pasta para ele, só os pepinos. E um deles vem escrito assim bem grande, Brasil com Z. Aí vai ser complicado. Não vamos discutir muito isso. Vamos falar demais, né? Vamos falar muito sobre também essa questão. Não fora, né? Só o ministro Luiz Marinho. Daqui a pouco vou explicar por que também o Luiz Marinho recuou, até porque tomou uma chumbada, literalmente, lá em Brasília em relação a isso também. Estamos falando em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias automotivas, para você que é particular ou lojista também, em G Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Conheça as últimas unidades do residencial Mykonos e também vá conhecer o Ilha de Malta, né? Acesse ngplus.com/Mykonos. Restam aí 7 unidades para fechar o negócio de um prédio que vai ser um condomínio residencial, vai ser entregue agora em fevereiro, lindíssimo, com 32 andares, com área de lazer lá na área superior para todo mundo, lá no alto. E o Ilha de Malta, na Menente Cochrane, 32, lindíssimo, a 60, 70 metros da areia da praia, melhor impossível. Mas também temos a Engelife, construtora incorporadora, que faz parte do grupo Engie Plus, onde o que vem na máxima, a qualidade faz a diferença. Morar bem em um grande residencial, muito bem construído, pensando em você. E esse conceito Smart da Engelife, trouxemos essa semana o Diogo e o Alexandre Suaide, e muita gente ficou empolgada aí. A partir de agora você vai, olha só, Marco e Gustavo que está nesse segmento, nós lançamos aqui no programa com o Diogo, com o Alexandre, as primeiras unidades custavam 278 mil. Nesse momento, elas já custam 345 mil. Meu querido Gustavo Cobra, valorizou ou não? É vantajoso comprar na planta. Muito vantajoso. E é assim, não precisa nem regar, que ela cresce. Pois é, na quarta, 2, 3 tabelas depois, você já está no lucro 2 meses depois. Já né? tá no... E o Marco está É ali. importante você procurar uma empresa, uma construtora de credibilidade, já tem um histórico, já tem um portfólio, um bom cartão de visitas e serviços prestados. Processo que é o caso aí da primeira, da Engie Engie Plus, Plus. agora a Engelife, caçula do grupo. Mas está aí para você, né? Acesse construtoraengelife.com.br, conheça o conceito Smart do residencial Piazza Torino. Também destacar os nossos apoiadores comerciais, como o Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro. O Gustavo Cobra, por exemplo, outro dia ele foi entrar no prédio dele, ele percebeu que o carro do vizinho estava amassado. Então, para não cometer o mesmo erro, ele deu uma brecadinha antes, estacionou melhor e não amassou a porta do seu carro. Já o vizinho cometeu esse erro. Mas a solução está aqui, ó, viu, Gustavo? Avisei ele, Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, conserta o seu carro com rapidez, seja no martelinho, seja na funilaria, seja na micropintura, seja no polimento, não importa. Comendador Martins 91, um homem que viveu 10 anos servindo as grandes montadoras na Europa. Tem uma expertise, o Hammer de martelo vem de lá. Também, M. Rocha Contabilidade. Você tem a sua empresa, a parte contábil aí está enrolada? Fale com a M. Rocha Contabilidade, a Lucília, o André e toda a equipe vão atender você 24 horas em qualquer parte do Brasil.
Daqui a pouco tem novidades também do Marcelo, viu, Virgínia? Tem uma novidade do Marcelo Rocha de ontem. O Marcelo Rocha ontem surpreendeu a alguns, não a todos. Vamos falar também sobre isso. Mecânica Eliomar, 54 anos, cuidando da mecânica, da elétrica, da injeção eletrônica do seu carro, lá em São Vicente, na linha amarela, hein? Com o nosso querido Roberto Santana, vá na Eliomar. Também destacando, vai pintar? Gustavo, inclusive, que vende muitos imóveis, muitos apartamentos, às vezes a pessoa fala, pô, o imóvel é bom, mas precisa pintar, né? Vou dar dica. Vai pintar? Fala com o Zé. É o Zé Luiz da Tintas e Tintas, 3 lojas, em Santos, na Senador Feijó, em São Vicente, na Antônio Meike, na Ulisses Guimarães, na área continental. E eu digo sempre, gente, o pessoal está indo lá, leva orçamento. Não vai ser um orçamento. Vai lá umas lojas lá que você acha que é bacana, vai, pega o orçamento, leva lá e fala, seu Zé, o Eduardo falou, ó, para trazer o orçamento. Ele vai te dar um orçamento melhor que você está comprando e, com certeza, com materiais de melhor qualidade do que te ofereceram nas outras lojas. Falei da Tintas e Tintas. E, para finalizar, Escola Santista de Astrologia do nosso querido Jorge. Alô, Jorge, você vai ter que fazer um mega max mapas do Brasil. E eu vou dizer um mapa do mundo, um mapa para a cidade de Santos. Teremos eleições. Eu vou pedir para o Jorge fazer um mega mapa. Vai ficar viu, Virgínia? Já escala o Jorge aí para nos ajudar. E vai ficar um mês aí preparando para chegar aí perto do Natal e fazer esse super mapa. Virgínia, vamos ao nosso intervalo. Na volta, muitas informações no programa de hoje aqui, nesta quinta-feira, de Santos para todo o planeta. Eu volto já, não sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui às 9 horas e 55 minutos, né, nesta quinta-feira, dia importante para todos nós, né, mais uma semana que teve feriado no meio, mas tem um recado para você, gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? A nossa cidade continua crescendo. Estamos mostrando para todos o que a gente já sabe faz muito tempo, hein? Santos é demais. Somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo. Vocês sabem disso, né? Com um dos maiores e melhores índices de desenvolvimento humano de todo o nosso Brasil. Os investimentos no turismo vêm gerando novas possibilidades de renda e também empregos, que é muito bom e necessário. Somos mais do que praias, apesar de termos várias delas e serem demais, com um jardim de orla fantástico. Ele é maravilhoso, sem sombra de dúvidas, mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia, festivais, shows e muitas outras atrações para vocês que vêm conhecer a nossa cidade. Essa é a campanha Redescubra Santos. Santos vai mostrar isso para o Brasil todo, trazendo mais visitantes e oportunidades para que nós, santistas, possamos receber vocês, hein? Trazendo aqui visitantes e oportunidades para que tenhamos mais empregos e mais economia em toda a cidade. O turismo continua impulsionando essa economia e o desenvolvimento da cidade de Santos. Quer saber mais? Então acesse turismosantos.com.br. Venha redescobrir Santos. Venha passar aqui momentos agradabilíssimos com a sua família também, né? Bom, hoje estamos aqui com os nossos convidados e eu vou começar aqui destacando o seguinte, né? Daqui a pouco eu vou falar também que a Valquíria Lemos mandou ontem à noite para mim. Ô, Valquíria, seja bem-vinda aqui, né, no nosso programa. Você que é do interior, você que é de Mogi Mirim. Mogi Mirim, trabalhei muito em jogos. Ela falou, Eduardo, você acha um projeto com a volta de cassinos no Brasil? Eu não acho ruim, dependendo da maneira como for pensada, daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui. Ou então a gente vai... Eu vou até pegar por aí também, se bem que nós temos vários temas, só manifestando aqui o nosso apoio também, né? O nosso sempre comentarista, analista dos programas aqui, o empresário bem preparado Marcelo Rocha, anunciou ontem de forma oficial sua pré-candidatura à Prefeitura de São Vicente pelo Partido Novo. Então, ontem ele anunciou nas redes sociais, né? A sua vontade, o seu desejo, ele que já teve cargo público, mas é muito preparado, né? É uma pessoa com várias formações acadêmicas, com uma consistência, com uma visão pública na área política muito importante, e ele quer emprestar o seu nome para a população de São Vicente, quem sabe entender, né, que a cidade de São Vicente precisa viver um novo momento. Por exemplo, o prefeito atual, Marcos Santana e Gustavo Cobra, declarou com dor no coração, Caio Amado, que São Vicente não terá queima de fogos. Nenhuma novidade. De novo, né? Mas eu vou dar uma sugestão para o prefeito Caio Amado, e espero que o Marco tenha alguma, o Gustavo também. Prefeito, o senhor declarou aí São Vicente com uma emergência financeira, né? Quase um caos financeiro. Não é a prefeitura que tem que queimar 250, 280 ou até 300 mil reais. Vá atrás dos parceiros. Ora, não existem as empresas que fazem serviços em São Vicente, como, por exemplo, Sabesp, como, por exemplo, empresa que recolhe o lixo, empresa de ônibus. Não cobre de uma apenas, tente fazer um pool, de repente, com todas, e já vai ter o recurso para fazer. Não adianta embelezar a praia e não oferecer para o morador, para o turista que vier para São Vicente, uma boa queima de fogos. Eu acho que é muito justo, concordo com o senhor, de não usar o recurso do município, mas tentar parcerias. Ou eu estou errado, nobre Marcos Santana? Não, correto, e o prefeito de São Vicente tem mais um dever de casa para fazer, entre tantos outros, com a atualização da poligonal do Porto de Santos, que é os limites, são os limites do chamado Porto Organizado. O diretor-presidente da CODES, Anderson Pomini, ele propôs, e o Ministério dos Transportes, dos Portos e Aeroportos aprovou a ampliação dos limites do Porto Organizado, ou seja, onde é possível estabelecer empresas
ligadas ao Porto de Santos. Pois não. E a ampliação desses limites contempla áreas de São Vicente e Praia Grande. Então, a lição de casa do prefeito agora é ir atrás das empresas, criar condições favoráveis para que essas empresas se instalem, empresas portuárias, retroportuárias, de logística, se instalem nessas áreas que estão incluídas no Porto Organizado, para poder trazer emprego, receita, tributos, gerar a economia da cidade. E aí sim, uma dessas empresas poderia perfeitamente financiar, patrocinar a queima de fogos. E mais do que isso, né? Além de gerar os empregos, vai aumentar o caixa da prefeitura, porque a atividade econômica vai permitir a arrecadação de tributos municipais, né? Então, o prefeito, acho que ele tem esse desafio, tem essa lição de casa, de começar a prospectar empresas para essas áreas do Porto Organizado no município de São Vicente. Muito bem colocado, Marco. Vale lembrar, a gente trouxe aqui o deputado Alberto Mourão, citou isso também, essa possibilidade não somente de São Vicente, como Praia Grande, novos negócios. Gustavo, você que trabalha com não diria prospecção, né? Mas uma perseguição de áreas na região, a gente tem algumas áreas que são, às vezes, não tão valorizadas. São Vicente sofreu muito, o Marco acompanha há muitos anos, o fato de ceder seus espaços na área continental para a construção, por exemplo, de presídios. E trocou isso por muito pouco. Não vou dizer que o prefeito atual tem a grande culpa, tem uma parcela dela, mas anteriores fizeram isso. E como muito bem colocou o Marco, nós tivemos agora essa definição, né, inclusive do governo, né, inclusive o governo recuando aí e suspendendo até março a regra que dificulta o trabalho em feriados e também nos domingos, e a mudança evita impactar o quê? Essa questão de trabalho, oportunidade de emprego, final do ano. São Vicente perdeu um shopping na área continental há alguns anos atrás. Existe um outro grupo mensurando isso. Então, você tem que gerar emprego e receita. Você tem, por exemplo, a possibilidade de receber numa área como a área continental, que hoje já tem mais de 150 mil moradores, novos empreendimentos. Por exemplo, para quem não sabe, o Mercado Livre, que atende a região toda do litoral, está lá agora. O centro de distribuição do Mercado Livre está lá. E espero que outras empresas no Poligonal, que pode ser estendido para lá, venham. Eu vou me recordar, eu não sei se o Marco teve a oportunidade de entrevistar o ex-secretário estadual de Logística, falecido, João Taviano, que dizia, aquela área toda de São Vicente pode abrigar um porto seco, pode abrigar centros ali de exportação, pode, quem sabe, ser uma geradora de negócios, pode ser indústria de beneficiamento. Ele gerou ali 10 expectativas. E eu não via ninguém da cidade tentando isso. E o que acontece? Também a especulação imobiliária foi maltratada lá para São Vicente. O que há lá? Invasão. Invasão. Nosso querido André Orsini, quando está conosco, você pega a área da Fazendinha, que pertence ao grupo Sonda, né? Supermercados, foi invadido. E depois que eles invadem, não se tira mais. E é uma perda de qualidade de vida. E aí também tem um puxão de orelha, porque aí aparece prefeito, aparece vereador. Ô, Marco, poste brota do chão? Não, né? Poste não brota do chão, né? Ligação de água. Água, luz, celular, com torre. Gustavo, a história conta para nós, né? Que tudo que não foi bem planejado e não foi bem pensado é mal ocupado, né? Com certeza, né? Em relação aqui à parte de São Vicente, né? Que não faz tanto parte do nosso dia a dia, né? A gente está focando mais em Santos aqui, mas ligado, com certeza, a questão da segurança, né? E a gente sabe que o turismo ele pode ser importante para a cidade de São Vicente, né? E que a queima de fogos poderia também ajudar a atrair esses turistas. Sim, mas, sem dúvida. Sem segurança, não tem como a gente manter uma boa vontade do turista em vir frequentar a cidade, né? A questão da segurança é algo que a gente pode até colocar no contexto também. Sem contar ruas esburacadas, né? E me parece assim, total falta de trabalho, né? A gente não conhece bem aí o dia a dia da política de São Vicente, mas até ligando para a minha área aqui de incorporação, né? Me parece que o lobby de construção é muito maior aqui em Santos, naturalmente, e na Praia Grande, mas São Vicente, acho que por todas essas razões aí também termina afetando o pouco desenvolvimento nesse sentido. Diga lá. Eduardo, o Gustavo tocou num ponto fundamental, é que não adianta nada o prefeito viabilizar uma queima de fogos maravilhosa, uma queima de fogos mais bonita que a de Copacabana, se não garantir
a segurança no local, né? Infelizmente a gente presenciou aí recentemente um arrastão na praia do Itararé ali, arrastão direto, vários furtos, roubos, né? Então esse tipo de coisa acaba desestimulando as pessoas a visitarem São Vicente. Aqui. Mas você viu como é simples evitar? No último feriado, que caiu na quarta-feira, foi o feriado de 15 de novembro, foi numa quarta-feira, grande sol e calor, o que aconteceu? O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, mandou para a Baixada Santista várias guarnições da Polícia Militar, né? Foi lá a rota, o choque. O que fizeram antes? Anteciparam. O que essas quadrilhas, esses vagabundos fazem? Vão de bicicleta para as praias, se amontoam, vão mapeando lá suas vítimas e, em determinado momento, eles fazem o arrastão. Desta feita, foi o contrário. Quem fez o arrastão foi a Polícia Militar. E aprendeu lá milhares de bicicletas e os seus vagabundos donos, raparam da praia. Então, quer dizer, essa é uma coisa também que é discutível, né? O Marco, o Gustavo colocou, Marco, e a gente tem que imaginar, vivemos numa região metropolitana. Nós temos a GEM, nós temos Condesb, nós temos vários deputados estaduais, deputados federais, mas se não tiver uma sinergia de todas as cidades, não dá para pensar assim, que nem falar, poxa, a minha cidade que vale é do outro que se dane. Eu comentei isso aí com vários deputados, inclusive o último foi o Alberto Mauna, dizia assim, Eduardo, é isso aí, a gente tem que pensar num todo, Baixada Santista. O Gustavo falou da questão imobiliária. São Vicente está com várias obras de novos residenciais, várias obras. E eu fiquei sabendo, através do presidente da Associação Comercial, que esteve aqui na sexta-feira passada, existem pelo menos 10 construtoras da capital querendo chegar em São Vicente. O que elas querem? Clareza no plano diretor, transparência na negociação e, principalmente, não é facilidade, é que você tenha a rapidez, né, na parte documental, na liberação, quando você tem áreas, e, principalmente, o que eu acho certíssimo, que já acontece em Santos, né, Marco, é a contrapartida. Você tem aquela contrapartida. Eu vou construir um prédio ali, peraí, então eu vou beneficiar aquela quadra, eu vou arrumar ali, eu vou ajudar, porque a contrapartida é necessária. É aquilo que o município não tem de recursos, que o construtor vai lá e banca. Então, isso é uma contrapartida que o município recebe. Isso São Vicente, que me falha a memória, não tem. Então, a hora que equacionar isso, tem pontos muito positivos? Tem que ser explorado. A Virgínia me perguntava, né, Virgínia, no feriado, poxa, nós temos um parque estadual, Xixová-Japuí, extremamente perdido, abandonado, não se usa ele. E para quem não sabe, quem não conhece, o Marco, você conhece lá a ponta do parque Xixová-Japuí? Que sai na praia? A Praia Paranapuã? Você conhece lá? Sim. Praia belíssima. Uma praia belíssima, uma praia que tem um visual maravilhosa. É uma praia estilo que você tem lá no Nordeste brasileiro. Quer dizer, jogadas... então aí você não tem acesso pela mata. E quem tem coragem de ir? Você tem coragem de ir lá? Não tem. Pois é. Agora, sem contar a violência também, que as pessoas se aproveitam para assaltar. Agora, se você criar ali naquele parque uma estrutura com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Polícia Ambiental. Você ocupar, você fazer lazer, você vai gerar lazer e você vai gerar emprego. A gente fala muito, a gente pega muito por esse conceito, e vamos pegar, né, Marco, para todos nós aqui no Brasil. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele suspendeu até março a portaria. Nós vivemos uma região turística. Sim. Precisamos o quê? Elevar o número de pessoas empregadas. O Martinho Polino vem aqui e fala, o Litoral Plaza Shopping está ofertando quase 1.000 vagas de emprego. E dessas 1.000 vagas de emprego, muitas de temporário viram definitivas. Aí o governo, eu acho que não analisou bem, não pensou bem. Há quem diga que foi um lobby do presidente Lula para com os sindicatos. Pode ser, dar uma encaixada nesse sentido, para valorizar os sindicatos que perderam muito do seu prestígio por culpa deles mesmos, né? Os sindicatos perderam por conta disso, mas não era inteligente. Então, agora, além do ministro Luiz Marinho voltar atrás, né, nisso, a Câmara aprovou com urgência, né, urgência urgentíssima, quando eles têm pressa, para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados, o projeto cancela a portaria do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que aí tentou, eu vou suspender para não tomar aquela chapuletada, para não perder a briga, mas perdeu. Assinada na semana passada, que obrigava ao acordo coletivo, né, um requisito para o trabalho aos domingos e feriados. Por exemplo, Santos tem uma legislação pertinente, São Vicente também tem, outros municípios também. Mas, Omar, não foi bem pensado, eu acho que aí chegou para o presidente talvez uma informação não tão clara.
Exatamente. Eu acho que é fundamental a gente preservar trabalhos, não digo nem emprego, né? Que já emprego é uma coisa, é uma grande questão que se faz hoje em dia. Aquele emprego formal, de carteira assinada, né? Que é o trabalho do emprego. A gente tem que pensar no trabalho de uma forma digna, que a pessoa tenha assegurado os seus direitos, né? Por exemplo, se a pessoa se acidenta, né? E ela precisa de um auxílio, doença, ela tem que estar protegida com relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que viabilizar de modo que essa conta ela não se torne impossível para o empregador. Porque o empregador também está ali, em legítima defesa, defendendo o seu dia a dia, tentando manter a saúde financeira da empresa, os demais empregos, né, pagar suas próprias contas, que é extremamente legítimo. Então, é preciso haver esse equilíbrio, né? Muitas vezes a gente pega um deputado ou pega mesmo um ministro, ele quer jogar para a plateia, né? Ou jogar para aquele grupo específico que ele transita muito bem e acaba esquecendo de analisar o todo, né? O conjunto da situação, né? Sim. Porque não tem milagre. Se alguém vai ter um grande benefício, outra pessoa vai pagar a conta. Ou então, essa conta vai ficar inviável de ser paga, né? Então, é preciso buscar o equilíbrio, preservar o trabalho dessas pessoas que precisam trabalhar no feriado, no final de semana, mas sei que isso aí também implique no ataque à sua dignidade como trabalhador, como ser humano também, né? Então, é preciso haver esse equilíbrio. É fundamental, e a gente teve uma mudança, né, Gustavo? Você acompanha também, como alguém que está sempre perto aí quando a gente fala de história, nós não temos mais aquela fixação da contratação, né, pela CLT. Hoje você tem muitas pessoas que são contratadas como MEI, como PJ, e você vai ali, né, depois da pandemia, muitas empresas falaram, pô, dá para tocar o trabalho e lá é o cá, né? Então, diminuíram muitas lajes comerciais, baixando a despesa da empresa, possibilitando o seguinte, Gustavo, quer continuar conosco? Você abre aí a sua pequena empresa, me emite nota fiscal e vamos continuar vida fora aí, e acerta algumas vantagens que podem ser para os dois lados e toca a vida. Então, é um trabalho? É um trabalho. É claro que a gente, quando veio o IBGE, né, aumentou agora 7,7% o número de empregos no Brasil, eles pegam muito por amostragem, né? Não é uma pesquisa que vá lá por carteiras assinadas, então é bem relativo. Mas, Gustavo, essa é uma tendência. Vivemos uma região que precisa crescer, já teve uma relevância maior no contexto estadual e também nacional, mas alguns atores não funcionaram tão bem. A gente fala em Porto de Santos, a gente fala na possibilidade de termos aí um parque tecnológico que não avança, temos o polo petroquímico de Cubatão que vem sofrendo. Nossa maior siderúrgica hoje trabalha a passos muito pequenos, né? Então, a gente precisa pensar que a indústria mais acelerada nesse momento aqui é a indústria da construção civil. É a indústria que mobiliza mobiliário, é a indústria que move obras públicas. Temos aí alguns impactos importantes. Túnel Santos-Guarujá, Aeroporto do Guarujá, quiçá Complexo Andaraguá. Olha quantos empregos para gerar. Shopping Center novo em Santos, Shopping Center novo em Praia Grande. Há um grupo, e olha como é lamentável, tem essa informação aqui. O estádio do Santos Futebol Clube. Eu ia chegar lá. A nova Arena do Santos. Um grupo empresarial chinês, já há uns 4 anos, veio a São Vicente, não sei se o Marco soube disso, se o Gustavo, com uma ideia fantástica para ocupar onde hoje... Não pode pensar só em CDHU, gente, com todo respeito. O Golf Club, que é uma área lindíssima de São Vicente da Baixada Santista, né? E era um grupo chinês que vinha com muito dinheiro, mas é o seguinte, ninguém vai dar dinheiro de graça para ninguém se não houver seriedade. Há um investimento. E São Vicente perdeu uma oportunidade de economicamente crescer. Agora, mais recentemente, o prefeito Caio Amado declarou que existe um conglomerado, o Marco acompanhou, o Marco está atento a tudo, que tem uma ideia fantástica com um mall, né? Um shopping, um centro comercial que mudaria o paradigma lá de São Vicente, que o Cachapon ali é do lado do centro, 2 minutos andando a pé, mas também não revelou o nome. E a gente sabe que São Vicente tem um comprometimento político complicado mesmo, né? Que é aquela história do toma lá da cá. E isso acaba afugentando. Gustavo, a gente sabe que, por exemplo, você trabalha numa área hoje primordial, e nós temos escassez de áreas, por exemplo, em Santos. Para grandes empreendimentos surgirem, hoje precisa se comprar casas antigas, imóveis antigos, demolir e construir. Não é fácil. Houve uma valorização muito grande dessas áreas também.
Ah, com certeza, né? A minha grande dificuldade, né, além da Costa Nova Imóveis, que é um BR que eu trabalho, que é só com imóveis de terceiros, lançamentos, tenho esse outro lado, esse outro braço, que é só voltado para a incorporação, né? Então, eu sou linha de frente desse sentido. Buscar áreas. Eu busco, o meu trabalho é Google Earth, né, quadra a quadra, né, ver as casinhas, essas casinhas aqui. Vou te dar uma dica. Vou lá em frente. Comprar um drone. Então, tá nos meus planos ter um braço voltado para drones, mas para montagem de produtos ligados ao mercado imobiliário, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, comercialmente falando. Qual é a área da cidade, ou bairro, ou região da cidade, que você prospecta mais áreas possíveis de novos residenciais surgirem? Me parece que a Ponta da Praia, né? A Ponta da Praia tem bastante quadras formadas por casas, e o Imbaré também. O Imbaré, a gente tem dificuldade, né, de chegar próximo. Macuco Estuário, você não vislumbra isso? Não, sim, né, a gente está falando dessas mais de alto e altíssimo padrão, né? Ah, você está falando... o meu foco em especial, né, alto padrão. É da Afonso Pena para a praia. Né? Essa é a Não, grande dificuldade. Por exemplo, a zona intermediária. Por exemplo, a nossa Angelife, né, que é a nossa querida Angelife aqui também, busca áreas no Macuco, no estuário. Então, são perfis de clientes diferenciados. Sim, né? Sim. A Angelife é voltada para esse braço da Eng Plus mais econômico, entre aspas, por assim dizer. Mas o valor do metro quadrado da Afonso Pena para trás é que é a grande briga. É o que eu cito isso, né, Marco? Para a gente gerar renda, empregos, a cidade precisa. Eu até já comentei aqui, a gente espera trazer novamente secretários para falar. Claro que o turismo impulsiona, Santos tem trabalhado até da melhor maneira, ou se não da melhor maneira, a maneira mais assertiva por momento, para tentar atrair esse turista e que esse turista deixe recursos. A gente fala também, está falando em obras, né, Marco? Você quando estava à frente do jornal e agora no teu projeto, a gente fala de um novo Concais, algo em torno de 2 bilhões para mais, lá no Valongo, geraria muitas obras, muitos empregos. Só a obra do shopping do Grupo Peralta aqui em Santos são mais de 4 mil empregos diretos. Então, se a gente imaginar isso, a mensurar, a economia pode ser aquecida, né? Mas tem que ter outros atores. A gente, quando fala ano que vem é ano de eleição, é um ano difícil, ano amarrado, a gente fala nessa lei, nessa decisão, nessa portaria do ministro, o presidente Lula, a gente tem aí... São tantos assuntos que parece que um vai fundindo no outro. Mas, ô Marco, é um desenho difícil nesse momento para a gente imaginar, por exemplo, tirar essa oportunidade de emprego, onde você vê, sábado e domingo, para muita gente trabalhar na imobiliária, é dia de trabalhar. Sim. É dia que o cliente vai visitar o imóvel, o cliente vai visitar lá, e aí você não tem... Os shopping centers, grande movimento, sábado e domingo, e feriados. Final do ano agora, fervilha, onde os lojistas falam, eu tenho 4 empregados, vou colocar mais 4, e aí desses, muitas vezes, são absorvidos. E você não pode criar esse impacto. Uma região como a nossa, que basicamente não deveria pensar só assim, mas tem que pensar que a gente tem o turismo que pode trazer renda, trazer economia. Eduardo, você citou o turismo, a construção civil e o comércio, mas, na minha avaliação, a grande mola propulsora da economia aqui da nossa região é o Porto de Santos. Não tem dúvida. Porque movimenta grandes volumes de mercadorias, então gera muitos empregos diretos e indiretos, e uma coisa muito importante, empregos muito qualificados, quer dizer, trabalhadores que têm um poder de consumo muito grande. Especializado. E esses trabalhadores são grandes consumidores que eles vão movimentar as demais atividades da nossa economia. Né? O comércio, a construção vai adquirir um apartamento uma qualidade maior, vão frequentar restaurantes, bares, vão consumir o comércio local e assim por diante. Então, é fundamental, nesse contexto, a gente pensar bastante maneiras de aumentar ainda mais a capacidade do Porto de Santos e as suas atividades retroportuárias, empresas de logística, essas atividades indiretas, para poder movimentar ainda mais a economia da nossa região. Isso é fundamental, né? Então, nesse contexto, eu acho que o papel da autoridade portuária tem sido muito importante. Correto. A gente percebeu que nesses 6, 7 meses de nova gestão, a gente percebeu uma mudança significativa, uma mudança na lógica da gestão do Porto de Santos, né? Uma aproximação do Porto de Santos, da autoridade portuária, com os problemas da nossa região aqui, das cidades da nossa região aqui. E eu acho que essa ligação
do porto com as cidades, ele tem que se aprofundar ainda mais, né? Porque o porto, ele não vive sem as cidades também não vivem sem o porto. Você tem tanta razão, que me parece que até nessa condução da autoridade portuária, não sei se o Gustavo acompanha, o Anderson Pomini tem ido bem. E ele declarou, né, inclusive, que tem aí o recurso de 3 bi por parte da autoridade portuária para a salva do túnel, mas, por exemplo, ontem eles anunciaram, né, que eu acabei de citar o bairro do Estuário, e são 2 bairros. Aqui Santos, eu não sei se o Gustavo trata desta forma, mas, por exemplo, amanhã vamos discutir muito isso aqui de Santos, né, se tudo der certo, né, se tudo ocorrer bem, com o secretário Glauco Farinello, para que nós possamos falar, por exemplo, Santos tem essa faixa que você fala, Afonso Pena Praia, que é a zona da praia, a gente tem a área intermediária e a gente tem o centro. E é importante que todas essas áreas sejam ocupadas, como muito bem observou o Marco, para a área portuária, para um comércio que pode ser estendido, para um centro revitalizado. O Parque Valongo é importante? Mas não é só o Parque Valongo que pode impulsionar. Então é importante, por exemplo, ontem a autoridade portuária anunciou que ali o estuário ganhará, né, uma nova área revitalizada, inclusive uma nova passarela com um novo conceito, né, uma passarela mais segura. Essa passarela será construída nas confluências das ruas Coronel Raposo de Almeida e Professor João de Lima Holland, né, com a Mário Covas, quer dizer, uma área fundamental, mais uma travessia para aqueles que trabalham no porto, ter esse acesso seguro, sem ter que colocar semáforo, o que seria prejudicial, e revitalizar a praça que tem no entorno. Esse é um passo importante. Mas, quando a gente fala, Gustavo, estuário e Macuco, ao longo do tempo, como muito bem observou o Marco, que já deve ter feito milhares de matérias sobre isso, ele foi perdendo o status residencial e também naquela faixa, beirando ali o porto, de logística, de depósito. Aliás, doutor Lúcio, me permite parênteses, o ministro de Portos e Aeroportos vai estar em Santos hoje para entregar o Silvio Costa um estacionamento, acho que, se não me engano, 250 caminhões, né? Porque imagina, se vai inaugurar um estacionamento para 250 caminhões, onde esses caminhões ficavam? É isso que eu ia né? perguntar para você. Antes disso, né? Ficaram no meio da rua, prejudicando a qualidade de vida dos moradores do estuário, ali do Macuco, né? O trânsito também prejudicando, né? Então, quer dizer, é mais um gargalo, é mais um nó que é desatado no Porto de Santos. Nós né? temos alguma coisa em Cubatão, alguma coisa na Lemoa. A gente falou aqui, São Vicente poderia ou poderá também ser um refresco. Existem várias áreas que Tem poderiam um projeto também ali perto da Ponte Estaiada, que é uma área que pertence à CODESP, né? A gente fala CODESP, né? A Autoridade Portuária das Cidades. E tem um projeto, o Anderson Pomini, na semana passada ele concedeu uma entrevista coletiva, eu participei, e ele anunciou que tem um projeto de fazer um bolsão de estacionamento ali, com infraestrutura, com garantir conforto e segurança para os caminhoneiros e também resolver essa questão logística também, né? Exato. Vai lembrar que anos atrás, Gustavo, a prefeita de Cubatão, na época, era Márcia Rosa, ela ficou em pânico. Ela falou, não, na minha cidade aqui não vai passar caminhão, né? E era aquela questão da safra de soja, e era bem complicado. Mas nós temos esses e outros fatos para falar, que a gente vai ao nosso rápido intervalo e a gente volta já, né? Volta já com muito mais informações. Mandar um abraço também para a Rita Bernardo, né? Para a Dininha, lá em São Bernardo, para o Rogério Perim, ele que acompanhou aí o programa de ontem, né? Santista, empresário no ABC. Mandar um abraço para o Carlos Eduardo, lá em Campinas. Para o Maurício Machado, o Maurício que me conhece da época que eu cobri o Santos, lá no comecinho da rádio do Esporte em Dois Toques. Ô Maurício, um abraço para você, não me recordo pelo nome, mas um abraço, obrigado. Chama elas para o Milton, né? O Milton que trabalha no Rio de Marco, figura. Ele disse que nunca viu um jogo tão solidário, agradável, sem violência, com solidariedade como foi Brasil e Argentina, com nenhum tipo de violência nas arquibancadas. Milton, figura você, viu? Brincou bastante aí, né? E na volta eu quero que o Gustavo fale aí do Milei, né? Que a gente falou na abertura do programa também. Temos tantos assuntos para comentar. E também, né? O Marco, que é muito sagaz, me parece que o Senado está impondo os limites do STF, são limites que podem ser perigosos ou não, né? A Corte, ou melhor, este corte vai, e a Corte também, aceitar que um ministro valha menos que a maioria do Congresso? Será que essa equivalência na balança vai pesar para que lado mais, né? O Senado aprovou a PEC que limita as decisões individuais dos ministros do Supremo. Proposta vai agora para a Câmara.
E o Rodrigo... Arthur Lira, né? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira andam conversando, parecendo se dando bem. Um dia tomaram até chá, não era café, não sei se o chá era para acalmar os ânimos, mas acendeu a luzinha verde junto ao STF. Daqui a pouco o Marco e o Gustavo vão comentar. E a Patrícia disse aqui para a gente, vocês iam falar, vou falar assim, ela disse que conhece, né, a Patrícia Maldonado, ela já passeou várias vezes pela Argentina, ela disse que o Javier Milei é um personagem, né, que o povo argentino vai colocar no lugar dele em pouco tempo. Ela disse que ele, se bombear em um ano, eles derrubam o Milei. Patrícia, não sei, o Gustavo vai dizer se concorda com você ou não, mas é complicado. O argentino não é nós brasileiros, ele não tem essa placidez toda que tem o brasileiro, não. A gente volta já. E participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo. Deixa eu mandar um abraço para o Bento lá em Floripa. Florianópolis tem previsão de muita chuva agora nesse final de semana e Rio Grande do Sul que tem chovido muito. Um abraço aí, um abraço ao Wellington e toda a rapaziada lá do Porto de Itajaí, que está vivendo um momento difícil, mas vai sair, hein? Vai sair, as notícias são boas. Em breve, Itajaí acelerado, porque esse porto é importante. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Tá aí, já estamos de volta aqui pela Rádio Star News, né? .com para todo mundo, também pelo nosso Facebook ponto a ponto, pelo Facebook da Rádio Star News, pelo nosso aplicativo. Baixa aí, Google Play. Estamos aí resolvendo com a nossa plataforma MaxCast o que aconteceu com o nosso iOS, né? Mas em breve estará resolvido. Mas baixe o aplicativo e leve a rádio 24 horas com música e muita informação 24 horas por dia. A rádio faz parte do seu dia, mas eu tenho um recado para você. Você sabia que Santos tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil? E não para por aí. As nossas praias, a nossa orla, como você já sabe, são maravilhosas. Mas investimentos em turismo, com uma nova campanha Redescubra Santos, Santos vai mostrar ainda mais para todo o Brasil que somos muito mais do que praias. Vamos mostrar que Santos é um excelente destino no verão e também no resto de todo o ano. Temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico e uma variedade de atrações culturais e gastronômicas para todas as idades, hein? E aí você vai encontrar para todos os gostos, além de oferecer diversas opções de lazer, turismo, impulsionando a economia local e gerando mais oportunidades, renda, empregos para a população. Para quem deseja saber mais sobre isso e tudo que envolve o turismo de Santos, acesse turismosantos.com.br. Santos é assim, alegria é a nossa praia. Boa. Diga. O Juliano passou aqui para nós aqui. Informação, vamos lá. Os motoristas que passam pelo bairro do Boqueirão em Santos vão precisar redobrar a atenção a partir desta quinta-feira. A rua Ivampa Lisboa vai passar a funcionar em mão dupla para a circulação de veículos em toda a sua extensão. A mudança passa a valer a partir, daqui a pouco, né? Das 10 horas, daqui a 29 minutos. Ivampa Lisboa, que liga a Avenida Washington Luiz, Canal 3, à rua Eloy Fernandes. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, o objetivo da mudança do trânsito é melhorar a fluidez do tráfego local dos veículos ali também, né? Ainda conforme a companhia, todo o trecho foi devidamente sinalizado com placas e pintura no solo para alertar os motoristas sobre a mudança. Durante a quinta-feira, agentes da companhia estarão no local para orientar os condutores. Mais uma via ali que envolve essas obras que estão acontecendo, Azevedo Sodré, Rua Goiás. A Ivampa Lisboa é uma rua pequena, porém ela tem uma possibilidade do fluxo da Washington Luiz para outras áreas da cidade que são tão importantes. Nessa volta do bloco, Gustavo, vamos falar um pouquinho do Javier Milei, porque até a Simone Andrade tinha mandado aqui ontem à noite, e a Patrícia, que ambas viveram lá na Argentina, sobre essa situação toda, né? A Argentina é um parceiro potencial, temos a questão comercial do Mercosul, mas o Milei chegou dizendo que vai revolucionar tudo. Vai tirar lá o peso argentino, vai dolarizar a economia, diz que não vai ter mais acordo com o Brasil, não vai participar do Mercosul, não quer saber da China, e diz que vai reduzir tudo, né? E vai mudar tudo. Qual é a tua visão pós essa eleição, onde teve uma mão do Brasil lá, né? A gente sabe que marqueteiros ligados ao governo do presidente Lula estiveram lá para auxiliar, tentaram auxiliar, mas a população da Argentina resolveu mudar. Tivemos uma mudança considerável aí. No que se esperava, uma eleição mais apertada, não foi. É verdade, né? Se esperava uma margem menor de vitória, seja por um lado, seja pelo outro, cada um com a sua expectativa. Mas eu acho importante pontuar, antes de tudo, a situação do fracasso do peronismo, do último governo peronista, né? A gente sabe que o peronismo ele pode ir de direita, como o Carlos Menem, né? Que era ultraliberal, a outros que estão em ligação com o socialismo, como o kirchnerismo, né? E me parece que com essa situação de inflação descontrolada, dá para chamar assim, né? Não é como parecida com o do Brasil, que era 2.000 ao ano, mas bem ou mal é 150, segundo a maquiagem que também dizem que tem, né? A gente não sabe direito, mas essa situação de caos, né, econômico, né, fiscal, né, deu margem para que movimentos, né, não diria nem um movimento, né, mas
pessoas como Milei, né, ou personagens Sim, como ele, se ele entrasse na política se dizendo outsider, né, querendo... Essa questão de dizendo... ofender o presidente brasileiro, a gente sabe que o presidente Lula não é uma unanimidade, mas tem que respeitar. Eu acho que entendo, tiro o acho. O sujeito está lá sentado, foi legitimamente eleito pela população, parte dela. Não adianta torcer contra. E um presidente que é eleito do lado, faltou respeito, faltou educação. Começou, na minha humilde opinião, muito mal o Milei. E vale lembrar que o Brasil é um grande parceiro da Argentina. A Argentina também precisa do Brasil. O Brasil, de certo modo, também precisa da Argentina. Mas quando falta o respeito, mostra um sinal de falta de inteligência do Milei. Não só a falta de inteligência política, né, mas a falta de demonstração de ser um estadista. Exato. Né? O nosso presidente, ele tem os seus defeitos e muitas vezes fala coisas que não deve ali e aqui, como todos os presidentes falam, mas falou uma coisa muito correta, que não é preciso gostar do presidente. Né? Eu não preciso gostar dele nem de mim. O que a gente precisa é sentar na mesa e entrar num acordo caso nós temos interesses. Ele com os interesses do país dele e eu com os interesses do meu país e dos meus empresários, da sociedade em geral. Né? Me parece que foi mais discurso de campanha, né, considerando que ele não tem força legislativa, né, os governadores são muito importantes na Argentina e ele não tem nenhum apoiador. Né? Ele agora já colocou aquela casta que ele sempre criticou, aqueles tipos políticos da velha política. A gente já ouviu falar isso por aqui também, né? Mas para mim política é sempre política, não existe essa de velha ou nova. Mas esse pessoal da velha política, que foi sempre criticado e xingado, inclusive, né? Já vai fazer parte do governo. A gente vê como o ex-presidente Macri, né, tem uma parcela razoável no legislativo e que vai dar base de sustentação para o presidente Milei. Né? E se ele não for mais pragmático, né, e ele deve ser, porque, como a nossa ouvinte disse, ele pode não passar nenhum ano no cargo, né, considerando que ele não tem maioria nem para evitar um processo de impeachment. A gente sabe que, na hora H, me parece, não sei como é que ele vai fazer isso, porque se ele fizer o que ele prometeu, vai ser ruim, mas se ele não fizer também, né? Mas o pragmatismo deve prevalecer, considerando que a China é a maior parceira comercial deles, e seguida do Brasil e dos Estados Unidos, né? Então é isso. Dolarização seria uma coisa, me parece, impossível. Como não tem dólares suficiente para comprar todos os pesos que fazem parte da economia argentina, né? Fechar o Banco Central, que não sou especialista, né? Então, de repente, a gente não sabe quais efeitos realmente seriam aplicados, né, na prática, mas não me parece, eu não conheço nenhum país, grande país, um país sério, que não tenha Banco Central, né, que regule a economia de certa forma. Ele se diz o primeiro anarco-liberal eleito no mundo, né, uma variante do liberalismo, né, e que, no meu entender, né, a gente já se debruçou sobre diversas... sobre a história das doutrinas econômicas, né? Me parece que o nosso Adam Smith, o nosso, né, inglês, né, fundador do liberalismo, o nosso próprio Milton Friedman da Escola de Chicago, aqui mais moderno, provavelmente devem estar se remoendo no túmulo com alguém que se diz liberal dessa forma. Marco, a análise até rápida, porque é bem extensa, mas do Gustavo, me mostra uma questão importante. Vamos lá. O Milei é realmente um personagem. O Milei, em alguns momentos, me parece ser um gozador. Me parece que, a partir do instante que ele sente a cadeira e ele perceba com intensidade aquilo que ele está propondo, e uma coisa é eu falar que eu vou ter uma BMW, outra coisa é eu ter a BMW. Uma coisa é eu falar que vou ter uma fazenda e uma casa de praia de 40 milhões. Eu posso falar, mas o problema é chegar nela. Uma coisa é você falar que vai romper com todos e com tudo. Outra coisa é você dar sustentabilidade econômica para o seu país. A Argentina já teve, outrora, nos anos 40, 50, uma economia, era um país considerado rico. O Marco sabe disso. E hoje não se faz mais nada sem as grandes parcerias econômicas. Estamos num momento onde o Mercosul tenta criar vamos dizer assim, uma frente, né, para tentar negociar melhor com outros continentes e ter isso. E o Milei vem à contramão disso. E o Milei colocou até para nós brasileiros alguns ingredientes perigosos. Primeiro, ofendeu o nosso presidente. Ao invés de conversar com o nosso presidente, conversou com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e que colocou mais ingredientes ainda, né? Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro convidou o Tarcísio Gomes de Freitas e disse assim: o que você vai fazer no dia tal, dia tal, dia tal? Vai comigo na posse do Milei. Sendo que
forte corrente em Brasília diz que o presidente Lula não deveria ir, e já na Argentina dizem que o presidente não será convidado. Será, sim, convidado alguém do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin parece que vai. Exatamente, provavelmente. Eu sou o presidente Lula, realmente não iria. Se eu for ofendido, não me interessa a participação. Marco, a sua análise em relação a isso, e quando a gente fala em comércio internacional, exportações, a necessidade, hoje o Brasil tem não digo uma autodependência, mas tem uma dependência do setor automotivo muito grande em relação à Argentina. Eu acho que a eleição do Milei na Argentina é resultado de um esgotamento da população argentina com a política tradicional, né? E a eleição dele foi facilitada pela escolha do candidato em si, né? Eu fui o ministro da Economia, ministro da Fazenda, que a economia da Argentina vinha apresentando resultados péssimos, e justamente o responsável pela condução da política econômica que foi o candidato a presidente. Quer dizer, é a receita Exatamente. Como se defender, né? É a receita do fracasso, né? E agora, eu acho que a grande dúvida, o grande ponto de interrogação, acho que ninguém tem a resposta precisa, é como é que vai ser o comportamento do Milei em si, né? Se ele vai acreditar no próprio mito que ele tentou construir, né? Que ele criou um personagem de ficção, né? Exato. E se ele realmente vai tentar levar adiante todas aquelas propostas que ele apresentou durante a campanha, né? Por exemplo, ele vai dinamitar o Banco Central. Sim, mas quem é que vai fazer as atribuições que hoje são do Banco Central? Por exemplo, estabelecer a taxa básica de juros, Exato. a emissão de moeda, a regulação de bancos. Quem vai fazer isso daí? Que é de suma Vai importância. ser o cachorro dele lá? Ele vai Não, pedir psicografia? É o espírito do Ele vai cachorro dele, colocar- né? Porque ele diz que ele tem... Dá para confiar? Não dá. Então, e outra coisa, né? O que a gente comentou antes aqui, o Gustavo chamou a atenção aqui que ele não tem base de apoio no Congresso Não tem, Nacional. nenhuma. Eu estava vendo aqui, Nenhuma. dos 257 deputados, ele só tem apoio de 39. Ah. E dos 72, 7 senadores. Né? Então, veja só, ele está criando um ambiente propício para surgir na Argentina uma coisa que é exclusiva do Brasil. O que é? É o Centrão. É isso aí. Né? Ele é capaz do Congresso Exportarmos um argentino Centrão pra Argentina. acabar criando um Centrão ali naquela base E do já há um Tomar da movimento cá, para isso o na Argentina. fisiologismo. Um Centrão que né? nunca existiu, É, como pode existiu. considerar. Né? Um Centrão que nunca existiu é capaz de Seria uma acontecer isso, né? dissidência do pessoal do peronismo, que já está Sim. se movimentando, Sim. com a outra frente. Do e a Macri. Porque, Eduardo, veja Isso. só, ele vai passar o mandato inteiro dele com uma faca, né, uma espada no pescoço, ameaçada de impeachment. Exato. Né? Então ele vai ser refém desse Congresso, né? Sem falar dos governadores, que hoje também ele não tem nenhum governador das províncias politicamente afinado Sim, a ele, sim, né? sim. Então, o que a gente também tem que analisar é o que parece ser factoides, né? Se ele vai realmente levar de fato adiante. Por exemplo, uma coisa ele xingar o presidente Lula, ofender, né? Outra coisa é ele falar que vai acabar com o Mercosul. Quem que isso atinge mais? O presidente Lula ou o pessoal da Fiesp, que é as indústrias do estado de São Paulo? Né? Exatamente. A gente Acho sabe, que o empresariado argentino acho que vai ser o mais afetado. o empresariado argentino e o empresariado paulista também, né? Porque a maior parte, o maior mercado exportador das indústrias de São Paulo é a Argentina. É até maior do que os Estados Unidos, por exemplo. E eu- né? eu acho que então o isso aí Milei- mexe com muitos interesses, né? Ele Interfere não muito, está né? mensurando arrumar esses inimigos empresários argentinos. Exatamente. Os empresários argentinos vão ficar numa situação muito delicada se ele, de fato, promover essas mudanças radicais que ele defendeu ao longo da campanha Marco, eleitoral. deixa eu Né? aprofundar um pouco mais com você e com o Gustavo. Mandar um abraço também para o Amauri. O Amauri, ele manda aqui bom dia, dizendo que a Argentina é um processo de estagnação já anunciado, né? O mesmo vem acontecendo com o Brasil. Segundo ele, nós não optamos por parlamentarismo e temos um velado escondido. Somos um regime presidencialista. E veja a bagunça que estamos, onde o STF quer mandar em todos. A Argentina segue o mesmo rito. Porém, o peronismo perdeu força, porque o país não enriqueceu, vem empobrecendo de forma gradativa. E, com isso, aparecem o quê? Os aventureiros. Reputo Milei como um aventureiro. Está aí, e aí ele cita aqui, veja o que está acontecendo em toda a América Latina. Vamos pegar aqui a América do Sul, as novas variáveis, né, da política que estão acontecendo
indo para uma ala mais radical, menos radical, é a questão toda que temos que estudar. E ele citou aqui, eu não tinha nem parado para pensar, saindo aqui da América Latina, o Partido Anti-Islâmico tem vitória na eleição geral da Holanda, um partido de coalizão que vai tentar negociar. Olha a situação política, a gente fala que o mapa mundial está sendo muito mexido. A gente fala aqui na América do Sul, Chile, Peru, agora Argentina, daqui a pouco Colômbia, Uruguai. E ao invés de a gente ter uma união, uma frente que se una, a gente vai ter muitas divergências, hein, Marcos? O que tem uma coisa em comum em todos os países na América Latina é um descrédito com a classe política, né? Total. Porque assim, é uma constatação e também é muito preocupante. Porque só através da política que você vai promover as mudanças necessárias para você garantir o desenvolvimento de um país. Não é por intermédio de rupturas, não vai ser um herói montado num cavalo branco com soluções mágicas, né? Soluções simples para problemas complexos certamente dão errado, né? Exato. Então, muitas vezes, o próprio desalento da população acaba fazendo com que esses aventureiros sejam eleitos. Foi o caso que aconteceu no Brasil, né? Na eleição presidencial anterior, é o que está acontecendo agora na Argentina, né? Até, Eduardo, você vai lembrar muito bem, tinha uma propaganda, efeito Orloff, né? Lembro disso. Da propaganda de vodka, eu sou você amanhã, né? Só que agora inverteu, né? Todas as dificuldades que o Brasil passou ao longo dos últimos 4 anos, é capaz de que a população argentina ela experimente numa potência ainda maior, né? Então é muito preocupante e a gente espera de que as instituições argentinas, né, o próprio Congresso, o Poder Judiciário, os setores organizados da sociedade, classe empresarial, sindicatos, eles deem um freio nesses ímpetos mais aventureiros do Milei. Olha, só interromper vocês rapidamente, que é uma notícia que vem aqui. Eu comentei outro dia, a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, começou a apresentar algumas fendas, né, no solo, né? E trouxe preocupação para a Defesa Civil e piorou a situação. Agora, pela manhã, há cerca de 1 hora atrás, um dos prédios mais bonitos, né, da região turística de Gramado desabou por inteiro. E ele era muito próximo dessa fenda e o prédio de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, desabou agora pela manhã. Nossa. O edifício que fica no bairro Três Pinheiros, todos os moradores já haviam sido evacuados, que percebeu-se o solo afundar e rachar. E olha, algo assim, você imagina, eu posso até depois projetar aqui, um prédio com imagem, aqueles prédios suíços, né? Aquela coisa bonita, né? Maravilhoso. Ele sucumbiu, inteiramente desabou. O governo do Rio Grande do Sul, nesse momento, cria um gabinete de crise para tentar nortear o que está acontecendo com o solo da cidade de Gramado. E essa região, ela é potencial, eu vou até mostrar rapidamente para vocês aqui, na mão aqui. Esse é o prédio que... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Daqui a pouco eu projeto na tela, fica melhor para todo mundo ver, até em casa, que eu tirei aqui, o Paulo tinha pedido, mas é uma região que lota no final do ano. Natal, Gramado fica completamente lotado, e com esse desabamento, teme-se agora a ocupação ali da cidade. Vamos acompanhar aqui também, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tem comercial ainda não? Não, então podemos seguir direto. Ótimo. Então, a gente comentava aqui a respeito da questão do Milei, o Marco e Gustavo. Nós vemos aí um enfrentamento em relação à questão da produção industrial no Brasil. Nós temos um atraso nos últimos 20 anos, não é o último governo, não é o atual. Nós precisamos rever, repensar tudo isso que está acontecendo. O Milei traz ali um problema sério, que é o relacionamento dos líderes daqui. O presidente Lula tem uma boa possibilidade, é um articulador em potencial, porém, já não vai ter essa conversa. A gente vê alguns líderes argentinos dizendo que seria muito importante a Argentina tentar chegar mais próximo do Brasil. E ontem, até uma voz interessante, já que você lembrou de Banco Central, eu até separei aqui, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, declarou o seguinte, ele disse que os juros estão tão restritos no Brasil que podemos continuar a cortá-los com responsabilidade e com parcimônia do Banco Central e do governo. Acho que uma fala altiva do Roberto Campos, e me parece que o time do presidente Lula foi alcançado. Ele queria isso. Ele queria uma possibilidade de ter um canal de negociação com o Roberto Campos. Ele falou, eu acho que dá para a gente continuar nesse patamar nessa próxima reunião de dezembro, lá no começo do ano. É um bom sinal
E aí o Milei não deveria pegar isso como um bom ensinamento? O Roberto Campos Neto, quando ele dá esse tipo de declaração, ele dá aquela imagem de menino birrento que não queria Antes, dar o né? braço A torcer. bola era antes. minha, não empresto para ninguém. Não, eu tô certo, mas agora, olha, eu não estava errado, mas agora eu tô mais certo ainda, né? Então, eu acho que é até salutar, né, que ele faça esse reconhecimento, e é importante que a taxa básica de juros ela continue nessa progressão de queda da taxa, porque isso aí acaba movimentando a economia, acaba facilitando muito o desenvolvimento econômico do país, né? É bem por aí. Quer acrescentar, Gustavo? Que eu quero pegar esse projeto de apostas esportivas que pode implementar, porque tem gente que você põe, Edu, mas já tem cassino no Brasil. Oficialmente não, a gente não tem. Mas eu embarquei no navio que tinha um cassino. Aí é outra história. Ele também tem restrição de atuação, eu não sei precisar agora quanto, mas né, o Marco e Gustavo, tem uma distância em costa marinha que você pode iniciar a participação das pessoas em cassinos navio. Na costa nacional, o cassino não é permitido, ele está em águas nacionais. Mas, quer acrescentar alguma coisa aqui? Só para finalizar, pontuar, que no começo o presidente Lula ele criticou muito o nosso Campos Neto, né, naquela forma indevida, né, muitas vezes. Sim. Mas hoje a gente vê que parece que o interesse, né, naquela época era que essa pauta viesse, né, entrasse. Né? É verdade. Mas, mesmo assim, o presidente Campos Neto, ele me parece ter feito um bom trabalho. Ele pode até ter dosado demais, talvez, na dosagem do remédio, mas demonstra aí claramente que talvez consigamos que a inflação fique dentro da meta. Dependendo dentro do centro da dose do remédio, ao invés de você curar, você mata. Pois é, né? Tem o tempo certo. A gente sabe que a economia não é uma ciência exata, né? Você tem que, né? São momentos, são circunstâncias variáveis, inclusive de questões internacionais, né? Que afetam ali a sua decisão. Mas me parece que a estabilidade política, a estabilidade institucional e alguma demonstração do governo, principalmente do Ministério da Fazenda, de responsabilidade fiscal, tem colaborado com essas decisões aí do nosso Banco Central. Né? Ô, Emília, não deu para mim pegar a tua mensagem, Emília, que é aqui do Gonzaga, diz que tem reserva lá em hotel em Campo Jordão. Eu não sei, eu estou pegando um negócio aqui, mas a imagem está aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo liberar ela aqui no vídeo, vamos ver se eu consigo, que fechou aqui. Esse era o prédio, e é o que restou aqui, ó. Agora, pela manhã, lá em Gramado, olha a região, uma região lindíssima, mas a gente percebe que ele tem uma estrutura diferenciada embaixo. Estranho, né? E a fenda que norteou a sua queda, ela é uma fenda muito grande. Olha aqui, ó. Eu ia ficar preocupado de ter um imóvel no muita gente, inclusive, teme agora, olha só, totalmente destruído. Nossa, e lamentável. A gente tem aí, inclusive, um vídeo, a gente está no G1 agora, e eu não sei se a gente consegue pegar essa imagem agora. Eduardo, os especialistas vão dizer, mas a minha percepção é que isso aí é mais uma consequência dessas mudanças climáticas que o país vem enfrentando, acentuadas pela ação humana, né? Que a gente percebe aí que onde rachaduras do solo, chuvas fortes muito intensas em pouco intervalo de tempo, mudanças de temperatura muito drásticas. Exato. Onde não fazia calor, faz calor, onde Exato. não fazia frio, e assim por diante, né? Eu acho que é preocupante. E acrescentando ao nosso marco, mudança climática que o nosso Milei nega que existe. Exatamente. Mais uma coisa, ele diz que não existe isso. Né? Então, lamentar aí para quem vai para Gramado, né? É um fato isolado, esse prédio, eu citei o bairro aqui agora há pouco, né? Houve a destruição total. Ele tinha uma estrutura, me parece, uma estrutura metálica na parte inferior, né? Então, uma construção que foi feita, dá para se perceber, para se preservar ali parte da vegetação, então tinha esse tipo de construção, e essa rachadura muito próxima movimentou o solo, ele veio a queda. Graças a informações, não houve, olha só, de frente aqui a gente consegue pegar mais imagens, e é preocupante, né, que isso tenha acontecido agora nessa época, e ele tem realmente aqui, olha, a gente consegue perceber, tem parte de alvenaria também, ó. Isso aqui na parte de baixo aqui é alvenaria, ó, concreto. Alvenaria, né? Olha Concreto. Aí, e ele ter... É aquilo que o Marco colocou. Houve um solapamento, né? O sol deve ter encharcado. E rachadura no asfalto da rua, ladeira das Azaleias, do bairro Três Pinheiros em Gramado. Muita gente, viu, Amélia? Vai visitar agora e é complicado. Então a gente tem que pedir muita calma. Segura, né?
mas a segurança que tem aí, olha, áreas muito, muito adensadas também com vegetação. Agora, meu querido Marcos Santana, para a gente finalizar o programa, projeto que prevê apostas esportivas, avança e mantém a ideia de cassinos, reduz taxas e contempla áreas específicas do governo. Seriam áreas beneficiadas? Quais seriam? Por exemplo, a área da saúde e da defesa civil. Como, por exemplo, em casos como esse, você tem atuação. O presidente Lula já ensaiou, você deve lembrar a questão dos cassinos, na verdade, eram os bingos. A gente teve uma grande fase e a gente teve vários problemas em relação à questão dos bingos. Mas agora, esse projeto já está em Brasília, já está no Congresso, já está sendo analisado. Você é favorável? Conta como você mensura isso. Na prática, Eduardo, como você bem observou, o jogo no Brasil ele já é legalizado, só que hoje o jogo legal ele tem um monopólio governamental, né, por intermédio da Caixa Econômica Federal. Exato. E todas essas preocupações que a gente realmente tem que ter de que o jogo ele pode estimular que a pessoa ela se torne uma viciada, uma jogadora compulsiva, né? Já existe já, né? Não vamos criar um novo problema, uma nova doença, né? Né? Então eu acho que o jogo do bicho, né? O jogo do bicho, as né? Loterias, o próprio governo tem? Então, as loterias esportivas aí já são, a pessoa pode compulsivamente, se a pessoa quiser, ela pode fazer aposta em um jogo diferente por dia. O que não falta são opções aí que a Caixa Econômica Federal oferece, né? Então, nesse sentido, é fundamental sim a gente ter esse acompanhamento para que as pessoas não se tornem jogadoras compulsivas, mas ainda assim é fundamental legalizar o jogo no Brasil, sim, né? Com cassinos, com estrutura, né? E outra coisa que eu acho fundamental é o acompanhamento financeiro, fazer a fiscalização tributária dessas novas empresas que vão surgir. Porque muitas delas, que já acontecem em outros países, elas são utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas, né? Então é fundamental que a Polícia Federal, a Receita Federal, elas estejam muito atentas com relação à movimentação financeira dessas empresas. Gustavo, o Marco tocou no cerne da questão. Em outros países, a questão do cassino já é regulamentada, a questão de apostas também, gera um grande fluxo financeiro, mas a gente sabe que o cuidado é pouco. Nós temos aqui no Brasil algumas entidades não tão ortodoxas que lavam dinheiro. Nós tivemos o caso dos bingos, que colocavam lá na placa lá, o bingo com renda revertida para a associação. Mentira, não ia para isso. Era uma lavagem de dinheiro. Você acha capaz, possível do governo orientar, nortear e fiscalizar e que a Receita Federal imponha regras sobre isso? Porque, vale lembrar, que é um setor que aquece a economia, porque movimenta o turismo, traz empregos, mas também tem a contrapartida, né? Quem não consegue se mensurar um apostador, perde o pouco ou muito que tem. Então, são vários ingredientes para essa receita. É um ponto de partida para essa discussão. Santos, a região, né, o Marco? O Gustavo está aqui há 22 anos. Já teve cassino, tínhamos tradicionalmente cassinos aqui. Uma época, outra época aqui da nossa região. Mas pode ser um implemento importante para a economia, principalmente quando a gente imagina o turista. Mas o Marco apontou bem a questão de como fiscalizar e como manter isso aí para não utilizar isso como uma ferramenta, por exemplo, do mundo do crime, né? Sim. Eu entendo que qualquer ramo de atividade que tem oferta deveria ter regulamentação, né? Que a gente fala em legalização, é como se fosse assim, é como em relação a drogas, por exemplo, né? Descriminalizar quer dizer que não vai ser crime mais. Outra coisa é você regulamentar o setor para que gere receita e tenha um órgão fiscalizador. Se vai conseguir ser 100% fiscalizado, difícil dizer, porque em nenhum lugar consegue ser, né? Tanto é que nós temos corrupção, crime organizado, né? Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né? Mas é importante ter a regulamentação, seja dos cassinos, como a gente disse, talvez só no Porto, ou só num estado tal, né? Bom, isso pode ser visto. Mas da mesma forma como as apostas esportivas nós estamos vendo dos sites, né? Então, assim, cerca de 120 a 150 bilhões de reais por ano de faturamento e não paga imposto. Então, assim, além de você gerar o imposto tão necessário para a sociedade, também se combate a lavagem de dinheiro, a evasão de divisa, o crime organizado, né? Mas, com certeza, eu acho que é uma fonte de receita importante, né? É um setor que não contribui, que deveria
deveria passar a contribuir. Mas entendo essa situação que o Marco falou também, né? A pessoa poder se tornar um viciado ou, né, ou perder todo o seu salário no jogo. Mas isso pode valer para qualquer coisa, como, por exemplo, o álcool. O álcool que é regularizado, ele traz diversas questões negativas para a sociedade. Né? Seja em relação a acidentes nas rodovias, seja em relação ao sistema público de saúde, né, problemas de saúde devido à gestão do álcool. Exato. E a gente faz o que é possível ser feito. Me parece que ter informalidade, ter muita oferta e ter informalidade vai trazer coisas piores para a sociedade, a despeito da hipocrisia, muitas vezes, né? E do conservadorismo de alguns, que às vezes querem tapar o sol com a peneira, mas aquilo continua acontecendo, né? Como você disse, tem o jogo do bicho, já acontece, já há muito tempo. Né? O site de aposta também tem diversos sites de aposta, inclusive patrocinando grandes clubes de televisão, futebol. hoje você vê uma enxurrada dos é. famosos sites de aposta. Deixa eu mandar um abraço ao presidente da Associação Comercial de São Vicente, o Paulo César Carvalho esteve conosco, o Dona Zé Teixeira, o vice. Mandar um abraço para um grande comerciante e empresário de São Vicente, lá também é o Cacaio da Tudes, né? Mandar um abraço ao seu Maneco, da Casa Luanda, a loja de todo dia também, né? Eu tenho, como destaque final, uma última notícia, que é importante, eu quero que o Marco comente aqui, o Marco também está atento, né? Câmara de Santos votará na sessão de hoje o projeto de lei 330/2023, que autoriza a Prefeitura a conceder o repasse financeiro extraordinário no valor de 10 milhões à Caixa de Assistência ao Servidor Público de Santos, que é a famosa CAPEP Saúde, né? E, segundo o prefeito Rogério Santos, esse recurso é necessário e muito necessário para o pagamento de despesas com assistência médica e hospitalar dos usuários, né, da CAPEP, que sofre há muitos anos com a falta de recursos. Então, esses 10 milhões seria agora de forma emergencial também para ajudar, né? E lembrando que amanhã tem Black Friday, ou para alguns, né, 50% de desconto do dobro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse recurso que a Prefeitura vai votar hoje à Câmara e tudo indica que vai ser aprovado. É fundamental que a Prefeitura de Santos ela faça aquele famoso cálculo atuarial, né, de modo de que a previdência dos servidores municipais, que é um outro regime, né, ele seja sustentável e garanta os proventos, né, a assistência médica dos servidores e também a previdência deles, né, quando eles forem para inatividade, né? Então, eu acho que deve ser uma medida. Eu não tenho eu vou confessar que eu não tenho muita informação sobre esse caso específico, mas parece que a Prefeitura vai ajudar a Caixa a fechar as contas. Exato, né? Tentar equacionar as contas. Mas eu acho que o mais importante que isso aí, a gente tem uma perspectiva maior de garantir o equilíbrio financeiro da Caixa de Previdência. 10 milhões de reais. De modo de que no futuro o servidor, quando for se aposentar ou requerer algum tipo de benefício, é um problema ele não seja pego com uma péssima surpresa. Né? Exato, esse é um problema sério que a gente pode tratar no outro programa dos municípios, a Caixa de Previdência do servidor, são os servidores já aposentados, né? Por exemplo, o prefeito Rogério Santos, junto com o secretário de Finanças, Adriano Leocádio, antecipou aí o pagamento do 13º salário, a folha do final do ano, para aquecer a economia da cidade, mas aquece em toda a região. Então, a gente espera isso e era uma questão fundamental, né? Vamos tentar trazer também a presidência aqui da CAPEP, né, para que a gente possa discutir isso, essa saúde que é tão importante, da saúde do servidor que necessita e precisa. Só para finalizar, no futebol, na área do esporte, ontem Fluminense e São Paulo jogaram o jogo das faixas, tudo alegria, bonitinha, torcida lá alegre, depois o pau comeu em campo, discussão, briga, e o Fluminense venceu o São Paulo, mas ambos já estão classificados aí para a Libertadores. Hoje, todo mundo atento na televisão, todo mundo ligado aí, porque hoje jogam Botafogo e Fortaleza. O mundo está pensando aí nesse jogo. Primeiro, vamos lá, quem está na ponta do campeonato está torcendo para Fortaleza. Quem está ali mais ou menos no meio também está esperando ali que o jogo não... Então, hoje, Botafogo, Fortaleza, jogo atrasado, né? Mas não ia... O Santos vai jogar com o Botafogo domingo, lá no Rio de Janeiro. Então, são 2 jogos importantes. Se o Botafogo hoje não vencer o Fortaleza, vai se complicar de vez, né? Porque o Palmeiras vai continuar lá na frente e outros clubes podem chegar. Hoje também tem Flamengo e Red Bull Bragantino. Se o Bragantino vencer o Flamengo, pumba, está lá com o Palmeiras na liderança. Se o Flamengo ganhar, diminui a diferença para 2 pontinhos ali, vai encostar também. E o Botafogo, então, é fundamental. Então, tem 2 jogos importantes. Ontem, inclusive, também, vale lembrar, né?
Vasco e Cruzeiro empataram. Estão brigando lá atrás, lá embaixo na tabela, né? Abraço dos afogados. Os afogados. Não sei não, mas o Cruzeiro, da SAF do Ronaldo Fenômeno, delicada, é um fenômeno mesmo. Vai ter que se coçar, porque o Cruzeiro está caminhando a passos largos para a Série B. Então, não foi um resultado tão bom para os dois, não. E o Santos joga domingo contra o Botafogo, precisa de uma vitória para tentar escapar definitivamente dessa situação, que não é nada fácil. Time que você torce, Gustavo? São Paulo. São Paulo. São Paulo, então... Tranquilo, estamos só aguardando o ano que vem. Conseguiu ganhar o seu título, está na briga agora com o material esportivo, né? A Adidas quer sair, agora não quer sair mais, porque a Adidas está tentando uma outra jogada, mas não deu certo. É uma briga. Parece que também tem um grande site de apostas esportivas que quer pegar o patrocínio master do São Paulo também. Então, e tem aí a New Balance, né, ofertando uma proposta ao São Paulo para vestir a camisa. Olha como é que é o futebol, viu, Marco? Anota aí. O São Paulo está meio bravo com a Adidas, que é o grupo forte alemão. Aí a Adidas, já meio desgastada ali com a diretoria de São Paulo, está tentando voltar para o Palmeiras, do outro lado do muro. Só que o Palmeiras tem a Puma, que também é alemã. E as duas são uma dissidência de uma única empresa, dos dois irmãos. E aí a Nike quer cortar a briga da Adidas, ofereceram uma proposta para o Palmeiras por baixo. A New Balance teria feito... É muito dinheiro, eu fico perguntando nesse contexto o Santos aqui. O Santos ninguém quer ofertar nada, nem fazer nada, por isso que eu vou perguntar para os candidatos aqui. Como fazer essa máquina santista azeitar? O Santos precisa de uma nova arena, o Santos precisa de uma nova arrecadação. Por exemplo, vou pegar o São Paulo como exemplo. São Paulo jogou na Vila Belmiro com 11 mil e poucos torcedores. Conseguiu 1 milhão e 200 de renda na Vila. Ele conseguiu mais ainda do que o Santos jogou na Vila, com capacidade total, que foram os 13 mil, quase 14 mil, 600 e poucos mil reais. Ah, mas o São Paulo vende ingressos mais caros. Mas a folha, ela tem que ser pensada assim. Não dá para o Santos continuar vivendo nesse modelo. Daí a importância dessa eleição agora do Santos, que está em jogo aí a arena, a nova arena em si, a questão como o clube ele lida com os patrocinadores. Sim. E uma coisa que é fundamental, que a gente não pode nunca perder o foco, é a questão esportiva do clube em si, né? Montar uma equipe de qualidade que não fique dando esses... Competitiva. Né? Esse sofrimento patinando, todo, né? no torcedor, né? Poxa, imagina um torcedor que fica, olha, meu time está na zona de rebaixamento, vai sair. Eu conversei, né, aqui no programa com o Rodrigo Marino e com o Vladimir Matos, 2 candidatos, temos mais candidatos. Mas, por exemplo, voz corrente de ambos. Vamos dar um exemplo. Palmeiras hoje, desde 2015 para cá, lidera nas categorias de base, ganha tudo, todas as categorias de base. Outrora foi o São Paulo, que perdeu esse time, está tentando recuperar. O São Paulo tem uma estrutura muito bacana em Cotia. Palmeiras já tinha uma, está construindo uma maior ainda, acho que em Parelheiros, gigantesca. Qual é a do Santos? Não tem. O Santos precisa adequar. Aquela área que está o CT Meninos da Vila é péssima ali no Saboó. O Santos tentou uma outra área no Jockey, desistiu, tentou outra área em São Vicente, desistiu, e foi ali ofertada para ele uma negociação com o Grupo Peralta, que o Conselho pediu mais informações e barrou nesse momento, que seria naquela área que a Portuguesa Santista ganharia, para construir o shopping aqui. Então, o Santos precisa pensar nisso. E a categoria de base, o que serve? Além de montar e rechear o plantel, né, o elenco, é trazer recursos para o clube. As famosas revelações, né? Então, fato esse, então tem muita coisa para discutir. Veja que o Santos também nós estamos falando do Redescubra Santos na questão do turismo, o Santos é um carro-chefe do turismo na cidade. Sim. É mesmo. Você imagina, vamos lá, o Marco e Gustavo, Nova Vila Belmiro, Túnel Santos Guarujá, novo shopping aqui surgindo. Quem sabe mais para frente, o Túnel Santos Zona Leste, Zona Noroeste. Várias obras. Tudo isso são um novo Concais, um novo centro com Parque Valongo. Qual é o turista que não quer conhecer? Sim. Qual é a pessoa que não quer fazer a travessia? E, quiçá, Guarujá, né? Tivemos aqui recentemente com um dos executivos do Hotel Jequitimar, aqui, né? Falando sobre isso, né? A respeito do Guarujá, a fortaleza que é em termos de turismo, que já foi, tem que retomar, São Vicente também, tudo do litoral norte e litoral sul. E, para finalizar, literalmente, este convite de Jair Messias Bolsonaro a Tarcísio de Freitas para a posse do Milei. Se você fosse o Tarcísio, você iria, ou Marco?
Veja só, eu interpreto assim, é mais uma maneira do Jair Bolsonaro tentar impor uma ascendência sobre o governador do estado de São Paulo. Mas agora, logicamente, o Tarcísio ele tem uma gratidão muito grande pela eleição, mas ainda assim, ele é o governador do estado de São Paulo, né? Ele não é um militante bolsonarista mais, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele tenta impor essa ascendência, né, essa interferência no Tarcísio Gomes de Freitas. E o Tarcísio é mais um desafio que ele tem aí, né? Que ele tá, desde o começo do governo, ele está literalmente numa corda bamba aí para, ao mesmo tempo, agradar os bolsonaristas, agradar Jair Bolsonaro, a quem ele deve a eleição, e também fazer um bom governo, né? Porque muitas vezes são coisas incompatíveis, né? Me explica aí, às vezes me dá um lapso de memória. O Bolsonaro veio na outra semana aqui, choveu pra caramba naquela sexta-feira, levantou o braço de uma candidata, a Rosana Vale. Ela, meu Deus, ela não se declarou candidata. E disse que tanto ele como o governador estão juntos com você, com a Rosana Vale. Inclusive, se esperava uma mobilização maior ali num clube da Ponta Praia, que também não aconteceu. Mas, você andando pela cidade de Santos, por exemplo, o Gustavo, que anda bastante, fazendo a sua pesquisa de áreas, né? Deve ter visto ali na Pedro Lessa, um determinado local, onde está ali o comitê do Republicanos, um outdoor, seria um outdoor, com Marco Pereira, não menor, presidente do Republicanos, prefeito Santos Rogério Santos, e do seu lado, o governador Tarcísio de Freitas. O que quer dizer isso? Vou citar aqui um filósofo muito notório brasileiro, o Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, faltou combinar com os russos, né? Quando o Bolsonaro diz que o governador vai apoiar a Rosana Vale, ele esquece um detalhe muito importante, que o partido do governador é o partido do prefeito. Então, é incompatível ele não apoiar o prefeito Rogério Santos, por mais que o Jair Bolsonaro seja simpático a uma candidatura da Rosana Vale. Você foi brilhante. São coisas incompatíveis, né? Eu vou dizer o seguinte, então, só para completar essa encomenda, alguns amigos de fora aqui falaram, Eduardo, vamos lá, quem tem mais força, o governador ou o presidente Bolsonaro? Não é o presidente? Eu falei, nesse momento, não, porque quem tem a máquina na mão do Estado principal é o governador Tarcísio. E mais, mas peraí, o governador Tarcísio pode apoiar a Rosana? Pode, sim, mas como muito bem fez a leitura o Marco, não seria de bom tom, ele está no mesmo partido, há uma construção do Marcos Pereira com o deputado federal. Eu acho que raramente eu discordo de você, mas vou discordar de você. Diga. Eu acho que é incompatível o governador do Tarcísio apoiar a Rosana Vale. Não, mas é o que eu estou dizendo. É completamente incompatível. Não seria leal da parte com o partido, não seria compatível. E mais, como o governador pegaria o candidato do seu partido e não apoiaria para apoiar de um outro partido por uma inversão, no caso, que o próprio... essa é a minha visão. Eu acho que não é compatível... Mas, diga, Gustavo. Só tem uma possibilidade para isso, que é o governador sair do partido, né? E ir para outro partido, PL, por exemplo, sei lá. Aí o Gustavo colocou uma... Mas é a única situação. Só se for o PL, né? Não está descartada essa possibilidade. Isso também o Gustavo fez uma sacada importante. E concordo que o governador tem mais força, né? Porque o ex-presidente Bolsonaro, ele é ex-presidente. O Gustavo fez assim agora, naquele jogo de cartas. O presidente Bolsonaro está lá, não sei o quê, o nosso governador vai lá e, pumba, põe a carta do PL. Como é que faz? Tá aí, Marco, acho que o Gustavo foi sagaz nessa sua observação. Mudando de partido... não me parece que ele vá fazer esse movimento. Sim, mas... Considerando que dentro do PL já há um movimento de que... O próprio Valdemar da Costa Neto, ele pode até perder alguns dos seus eleitos, né? Ter a maior bancada na Câmara, porém, com o movimento de que o Bolsonaro, que já está inelegível, mas que o bolsonarismo, esses principais aliados, vão para um outro partido e o PL começa a andar sozinho, visto que eles têm interesse em estar na base do governo Lula. É um cenário possível o Tarcísio sair do partido e ir para o PL, mas ainda assim é muito pouco improvável, porque se você acompanha as movimentações políticas do Tarcísio, o sentido dele é o inverso, é para moderação. Né? Não é abandonar o radicalismo e ir para a moderação. Eu né? acho que se ele saísse do Republicanos, se eu estiver errado, me corrija.
eu acho que tem uma pessoa do lado dele 24 horas que estaria soprando nele um outro partido, que seria o PSD. PSD. Que é o Kassab, que está ali como um dos seus gurus no momento e dizem informações de bastidor ajudando muito. Inclusive, houve uma reunião recente do Kassab junto aos líderes da Leste, é o seguinte, peraí, nosso governador Marcos Santana precisa ter consistência no mandato. Vocês vão continuar sacaneando até quando? Porque aí o Kassab diz para o governador o seguinte, eles dão não lá, vamos dar não aqui também. E aí a gente percebeu que o governador começou a dizer não para várias propostas da Lesp. Então, eu acho que o Kassab nesse jogo também tem importância, né, Mar? Não podemos deixar de olhar por esse prisma, né? Exatamente. Olha quantos ingredientes vão passar. Diga, Gustavo. E o problema do governador Tarcísio é que o partido em que ele está e aqueles que ele poderia estar estão na base do governo. É isso aí. Então, a grande dificuldade para ele é essa. Como ser atrelado ao Bolsonaro, né? E ele tem dito que ele nunca vai esquecer, vai ser sempre grato, porque foi através do Bolsonaro que ele chegou onde chegou. Ele fica se equilibrando, né, como o nosso Marco disse, não se aproximar tanto, também não se distanciar tanto, mas o fato é que a republicana está dentro da base do governo, e o PSD também. Então, e cada vez mais, me parece, com o jogo de cintura do atual presidente, né, vai querer fazer de tudo para ter essa maioria forte e menos dissidência. Exato. Né, cooptar todos, né? Tá meio perigoso falar isso, mas tá no bom sentido. Tá meio perigoso falar isso, mas esse volume de água debaixo da ponte, vamos ver se esse volume de água passar, se não derrubar a ponte, está muito bom, né? Mas quero agradecer demais, Marco, e olha, para o nosso querido Fernando Wagner Chagas, para o Maurício Franco, para tanta gente que acompanha o programa aqui, né? Novidades aí do canal Marco. Doro, se você me permite aqui, eu vou mandar um abraço especial ao meu amigo Paulo Consentino, artista plástico, um santista grande profissional, artista roxo, de mãos cheias, né? Que agora ele está passando tempos muito difíceis em Trancoso, na Bahia. Viu? Que dificuldade, né? Dificuldade. Só para dar uma noção, quem está de fora da Baixada Santista, é que eu já fechei aqui, aquele mural todinho do CTR Pelé, ele havia feito a pintura lá. Grande profissional. É um cara que tem um talento grande, né? Então ele está nessa dureza de vida. Está muito difícil lá. Eu estou pensando em ajudá-lo lá. Ele está em período de férias ou está atrapalhando? Não, ele está morando lá. Ele está morando lá. Ele está há um tempo lá na Bahia já. E os trabalhos artísticos lá na Bahia. Muito fortes lá, isso, né? Tá certo ele, tá certo. Um abraço ao Paulo Constantino, grande professor. Não sei se ainda é, mas ele era casado com a filha do nosso querido Clodoaldo. Não sei se ainda é, né? Não sei também. Ele era casado com a filha do Clodoaldo, grande. Mandar um abraço para o Corró, que passou momentos difíceis com a perda da sua esposa, a querida companheira do Corró. Trazer um dia o Pepe aqui, o Clodoaldo, esse pessoal. O Mengalvo não adianta, o pessoal já pediu que o Mengalvo, quando encontrou ele em mercado, o Mengalvo não gosta de falar muito não, né? Canal Marco Zero. Bom, em breve grandes novidades no ar. Para esse ano ainda ou para o ano que vem? Então, no começo de dezembro teremos grandes novidades. A questão do nosso visual do estúdio lá com a janela para já foi equacionada? Sim, com certeza. Opa! Pode aguardar. Então, vamos acompanhar. Sucesso. E até o final do ano o Marco vai voltar muito aqui, vai informando a gente com as novidades, com muita gente boa aqui. A gente vai falar das nossas novidades, o Marco das dele também. Gustavo, quem tiver uma área bacana em qualquer área da cidade, quiser contactar você aí, qual é o contato do Gustavo Cobra, que está ávido, né? Já que a gente falou do Paulo Consentino, que faz aquelas pinturas maiores, tem também o Cobra, né? Cobra, que faz pinturas, painéis maravilhosos em todo o mundo, né? Grande figura. Não sei se é da tua família, mas se for... Não sei, acho que a gente falou isso na outra. Se for, olha, família Cobra mesmo, viu? É difícil pegar esse sobrenome, né? É isso aí, estamos à disposição aí, temos interlocução com as principais construtoras aqui da cidade, da capital. Qualquer areazinha aí bom exemplo, de umas 4, 5 casas de 10, 12 por frente, uns 50 de fundos, agrada, né? Sim, e ao contrário também, as construtoras que buscam áreas, né? Nós trabalhamos com uma carteira de áreas, buscamos áreas a dedo, né? Prospectada e precificada e condicionada, né? Um produto pronto para a construtora ofertar a proposta. Precisa trazer você, o pessoal da direção lá Casa Nova. Costa Nova Imóveis. Costa Nova. Meu telefone 13-99123-8442. Quem que está lá no... Costa Nova Imóveis. Quem está lá com você no comando da Costa Nova? Piramo Menon Filho, que é meu primo, né, e sócio da imobiliária, né, da Matriz, que fica em São Paulo. Em São Paulo. É isso aí, aproveitando, um abraço para o Aramis, que é o dono da Matriz. Vamos combinar então, vir você, traga ele. Legal, vamos falar convidar sobre a questão imobiliária de toda a região, que é importante. Legal. Porque a gente fala de Santos tem realmente
é a cidade mais verticalizada do Brasil, não sei não, daqui a pouco, quiçá do mundo, né? A gente só vê subindo residenciais, né? E é importante falar. Fazendo que nem o nosso Marco, aproveitando aqui também, mandar um beijo para minha querida esposa Flávia Fuzzi, que por causa dela que nós estamos aqui, né? Que liberou uma dieta bacana para você. É isso aí, sem muito rigor, mas no capricho. Minha mãe Zilac pediu... Diga a mamãe. Minha mãe Zilac pediu, manda um beijo quando eu estiver lá. Também quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso jornalista e amigo Moisés Fernandes, que é presidente do Partido Verde, né? Buscando um caminho diferenciado aí para a cidade também, de forma sustentável e moderna. Vamos convidá-lo também um dia. Moisés, grande camarada. Tem uma boa dinâmica também, né? E o que a dona Flávia disse que o senhor não pode comer? A questão é, comer massa com muita frequência não é o ideal, né? O amido. Eu que tenho triglicérides um pouco mais alto, né? A patroa já ligou. Já tá ligando para ele já. Massa, se possível, no final de semana, e ter uma comida mais regada com base de salada, legumes, né? Peixe ou frango, bastante, né? Um arroz. Maionese, ketchup. Não, sem ketchup, maionese excepcionalmente. Aí, tá vendo? Marcos, você segue uma dieta ou não? Comer moderadamente, né? É isso aí. Por isso que o Marcos está sempre bem, né? A balança não é um incômodo. O Gustavo também está bem. Só no final de semana a gente pode abusar um pouquinho, né? Isso, exatamente. Aí a Flávia pergunta assim, esposa do nosso querido Gustavo, meu querido Gustavo, qual é o prato que você prefere esse final de semana? Ele falou, grande e cheio. É isso aí, o Ronivon falou isso uma vez no programa dele, aquela coisa chique. Ronivon, qual é o prato que você mais gosta? Ele falou, o cheio. Esse é o que eu mais gosto, né? Um abraço também ao Ronivon, que é uma figuraça, viu? Grande figura mesmo. Virginia, vamos embora. E lembrando, né? Sábado e domingo agora, às 20 horas, tem especial Coldplay. Isso. Aí, Chris Martin e companhia, no nosso palco, né? O palco das grandes estrelas aqui na Rádio Star News. Final de semana que passou, e nós tivemos dos Bee Gees, hein? Isso. Aquele que foi um quarteto, depois virou um trio, e hoje só tem um, infelizmente, vivo aí, né? Da família Gibb. Grande filho. Agora nós vamos ter o Coldplay nesse final de semana, no sábado e domingo, às 8 da noite. Gente, tchau amanhã. Muito aqui, 3 convidados. É isso, Virgínia? Amanhã tem 3 convidados. Fala muito sobre esse setor aí, viu? A área da construção, como ficou o plano diretor. Estaremos aqui, se não me falha a memória, vamos lá, com Glaucus Farinello, Roberto Barroso Filho e Marcos Muniz. Bom, hein? Vou ter que me preparar bem para esse programa. Estaremos de olho aí, que é do nosso interesse. Então tá bom. Prestigiar o ponto a ponto. Boa quinta-feira para vocês. Hoje mais fresquinha, sem aquele calorão, mas levem um guarda-chuva. Previsão de muita chuva para a região. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.